Olá, queridos, a paz, tudo bem? Eu quero lhe dar as boas-vindas para mais um culto de celebração. Nós vamos louvar ao Senhor com muita intensidade e já prepara os seus elementos, porque hoje nós teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Então nós vamos agora com muita intensidade louvar ao nosso Deus. Bom culto, paz! Senhor, por estarmos na Tua presença, desfrutando da Tua graça. Queremos agora, Senhor, desfrutar dessa presença maravilhosa que habita em nós. Queremos agora que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada família, Senhor, representando a Tua presença. Que o Senhor possa estar transbordando o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, e que possamos, mesmo estando distante um do outro, estando perto com o Teu corpo, estamos unidos com um só corpo te adorando. Agora, Senhor, queremos celebrar, queremos declarar que o Senhor é maior que todas as coisas, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração.
toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Amém, queridos. Estamos de volta depois desse tempo tão precioso de louvor, de adoração. Eu quero lhe dar as boas-vindas novamente a esse culto. Seja muito bem-vindos ao nosso canal, você, toda a sua família. E aproveite que o culto está apenas no começo, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos evangelizar famílias e prepare os seus elementos, porque daqui a pouco nós teremos a ministração da Santa Ceia do Senhor. E nossos corações precisam estar cheios de expectativas para esse momento da igreja, esse momento de celebração à vida. Mas agora nós vamos ter aquele tempo tão importante do nosso culto, que é o Minuto Conexão. Por que eu falo que ele é importante? Porque é o momento de você tirar uma foto bem legal, postar nas suas redes sociais, enviar para todos os seus amigos, juntamente com o link desse culto. Então vamos juntos tirar essa foto agora mesmo e você vai ter 1 minuto para fazer essas postagens. Preparou? Preparou o seu celular? Pegou aí o seu melhor ângulo, chama quem está com você e no 3 nós vamos tirar essa foto. 1, 2, 3. Minuto Conexão. Glória a Deus, queridos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso culto de celebração. É muito bom ter você aqui conosco. E agora é aquele momento onde você tem o privilégio de devolver o seu dízimo, as suas ofertas e investir no reino de Deus através da nossa igreja local. E você pode fazer isso agora mesmo, aí da sua casa, do seu trabalho, do seu escritório, onde quer que você esteja, basta você enviar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você vai ser transferido para uma área bem segura e vai poder fazer a sua transferência. Se preferir, faça um Pix, aqui está também, né, a chave do nosso Pix, para que você possa com segurança abençoar o reino de Deus através da nossa igreja local, ou ao longo da semana, indo até uma agência bancária, uma casa lotérica e expressando a sua fidelidade ao Senhor. Percebe que são diversos canais para que você não deixe de ser fiel ao Senhor. Amém, queridos? Nós falamos nas últimas mensagens, né, nesse momento de ofertório, sobre generosidade. Nós vimos a importância de sermos generosos e finalizamos na semana passada mostrando que a generosidade precisa ser uma das marcas do cristão. E eu quero, a partir de hoje, começar a falar com você sobre primícias. Nós vamos trazer algumas reflexões nessa temática e percebermos juntos a importância, a necessidade de colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Segundo o dicionário, primícias significa primeiras coisas de uma série, começos, prelúdios. Então,
primícias significa primeiras coisas de uma série, o começo, o prelúdio. Isso é o que diz o dicionário da língua portuguesa. O que a Bíblia ensina, o que a Bíblia nos ensina sobre primícias? A primeira parte de algo que deve ser reservado para Deus. Os primeiros frutos que são colhidos, os animais que primeiro nascem em um rebanho. A primeira parte dos nossos recursos financeiros. A primeira e a melhor parte do nosso tempo. A Bíblia começa a nos ensinar a aprofundar nesse princípio, o princípio das primícias, de entendermos que primeiro precisa ser para o Senhor. E Provérbios diz, no capítulo 3, no verso 9, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Provérbios fala de honra, Provérbios fala de totalidade e Provérbios também fala de primícias. Então, queridos, quando honramos ao Senhor com a primeira parte de todos os nossos recursos, declaramos que tudo é dele, por ele e para ele. Quando eu honro ao Senhor com a primeira parte de todos os meus recursos, eu estou declarando que tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. E sem ele, nós não somos nada. Então eu quero, queridos, desafiar vocês agora para que com muita alegria estejamos juntos investindo na obra de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso, um tempo de entrega, um tempo de devolução, um tempo onde declaramos que tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor e tudo é pelo Senhor. Obrigado a Deus por todos os recursos que o Senhor tem providenciado nas nossas vidas, e nós queremos sim, com generosidade, separar a primeira parte para o Senhor. Receba, Deus, as sementes do teu povo, multiplique essas sementes e faça que a colheita seja muito, muito, muito abundante. Muito obrigado, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Uma boa semeadura, queridos. Amém, queridos. Então eu quero convidar você que já preparou os seus elementos a pegá-los agora. Nós vamos estar consagrando ao Senhor este pão que aponta para o corpo de Cristo e este cálice que aponta para o sangue de Cristo. Esse é um momento muito especial e não tem como propósito afastar você da comunhão. Ao contrário, o propósito da Santa Ceia é celebrar a vida, é celebrar a morte, a ressurreição de Cristo e atrair e aproximar você da comunhão do corpo de Cristo. Então, se você já aceitou Jesus como seu Salvador e tem buscado andar em novidade de vida, vamos juntos participarmos desse momento. Eu quero orar com você. Pegue o seu pão, pegue o seu cálice, mas antes disso eu quero ler uma referência, na verdade um versículo que está ali na carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 25, diz assim, na verdade vamos ler a partir do verso 23, diz assim a palavra de Deus:
pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Pega o seu pão, por favor. Levante o seu pão e vamos juntos agradecer. Pai, muito obrigado por esse pão que aponta para o teu corpo. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício da cruz. Obrigado porque, mediante esse sacrifício, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque a morte não pôde deter ao Senhor. Ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. E hoje nós estamos celebrando a vida que temos em Ti por causa da cruz. Nós abençoamos esse pão, abençoamos a sua vida, queridos, que ao comermos juntos desse pão, algo sobrenatural aconteça. Nós te louvamos, Jesus, nós exaltamos o teu nome. Muito obrigado. Amém, amém. Vamos comer juntos do pão, por favor. Glória a Deus. Você pode exaltar o Senhor na sua casa. E o texto segue dizendo que da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia! Jesus ressuscitou e um dia Ele voltará para pegar a sua igreja. Pai, muito obrigado por esse sangue que aponta para o teu sangue, por esse sangue que nos garante a vitória. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. Obrigado porque o Senhor um dia voltará, Pai. E o nosso coração se enche de expectativas nesse sentido. E como noivas que somos, nós queremos estar preparados para as bodas do Cordeiro. Muito obrigado. Nós abençoamos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Vamos beber juntos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Nós te exaltamos. Muito obrigado, Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos. E já já nós estaremos dando continuidade com a ministração da palavra de Deus. Fique conosco. Olá, Paz Church, tudo bem com vocês? Fique atento a mais uma programação, pois está começando agora o nosso Paz News. Às quartas e quintas, nós temos as nossas células nos lares, que são os Life Groups. Então, se você não participa de nenhum Life Group, entre na nossa plataforma digital que aparecerá aqui embaixo e procure um link para poder estar acessando uma sala conosco. Não deixe de edificar a sua vida. Para você que é mulher guerreira e de fé, todas as terças e quintas, às 17 horas, nós temos as células das mulheres guerreiras. Então não deixe de orar e guerrear pelas suas causas. Ficamos por aqui, pessoal. Esses são os nossos informativos da semana. E tenha um excelente domingo e semana com a sua família. Tchau!
Olá! Daremos prosseguimento a essa série de mensagens nesse mês que estamos falando sobre ganhar pessoas para Cristo. Eu mais um. Eu gostaria que você acompanhasse comigo Atos capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Essa situação aconteceu anos após o Pentecostes. E nós vamos ver, a partir desse texto, lições do Evangelho de Cristo. Nós, a Igreja neotestamentária, está fundamentada no Evangelho de Cristo, na mensagem dos evangelhos e nos escritos à igreja, além da revelação do Apocalipse. Então, nós vemos que a primeira característica que nós aprendemos aqui sobre o evangelho é que o evangelho, ele rompe com a religiosidade. Nós temos aqui a história de Cornélio, um centurião temente a Deus, um centurião respeitado pelo povo, chefe da sua família, que conduzia bem a sua família. E ele e sua família haviam se convertido ao judaísmo. E eles se tornaram prosélitos. Prosélito é o nome dado a toda pessoa que começa a seguir uma religião. A palavra prosélito, ela também tem um significado de peregrino na terra. E eu vou pegar esse significado para falar sobre Cornélio. Então, Cornélio, ele era um homem generoso, era um homem piedoso, e as suas orações chamavam a atenção de Deus, a ponto de um anjo vir até ele. Mas quando esse anjo vem até Cornélio, ele vem com uma direção.
E a direção que ele dá para Cornélio é que ele deveria procurar por Pedro, Simão Pedro. Então, ele era um homem respeitado, mas ele não era ainda salvo. Ele era um religioso. É possível uma pessoa ser piedosa, uma pessoa ser generosa, ser praticante da piedade, da generosidade, ter um nome libado. Ele era um militar, então ele tanto treinava as pessoas, como ele tinha uma postura de ordenança no seu lar, no seu trabalho, mas havia algo mais. Isso tudo que ele vivia era uma forma de agradar a Deus também. Mas Deus, ele não procura apenas que nós façamos algo para chegar a Ele. Ele deseja que nós aproveitemos do relacionamento que Ele estabeleceu até por Jesus, fazendo essa ponte para que nós possamos ter um relacionamento com Ele, o que é muito mais do que uma simples ação de religiosidade e piedade. Então, com isso, nós vimos que nesse texto, nos versos 4 e 5, que o anjo respondeu para ele, quando ele pergunta: o que é, Senhor? Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora manda alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Então, esse anjo enviado, ele deu uma direção para Cornélio, que ele precisaria ir além daquela ação de religiosidade que ele manifestava. A segunda característica que nós vemos do Evangelho é que ele rompe preconceitos. É interessante quando você lê o texto, você vê que o anjo apareceu para Cornélio e disse para ele procurar Pedro. Mas apenas no dia seguinte é que, na hora da oração, Deus fala com Pedro, o Espírito Santo fala com ele a respeito da superação que ele precisaria ter em relação ao preconceito. Quando ele tem aquela visão do lençol com 4 pontas que representam os 4 cantos da terra e animais de diversos tipos, e ele recebe a ordenança: mata e come. E interessante que de pronto o que ele dá é uma negativa. Não, Senhor, eu nunca matei ou comi nada impuro. Olha bem, ele está respondendo isso para Deus. E diz que a visão, né, ela precisou acontecer por 3 vezes. Então, havia algo ali que Pedro precisava compreender. Aquela visão dos animais de diferentes tipos, que Deus havia purificado, não chame impuro aquilo que Deus purificou, foi uma forma de chamar a atenção de Pedro para algo que ele precisaria vencer. E é interessante como essa didática de Deus, ela é amorosa, ela é maravilhosa. Ele vai sensibilizando o coração de Pedro. E pensa comigo, aonde ele estava? Ele estava na casa de Simão, um curtidor. Curtidor é a pessoa que trabalha com peles de animais. E o judeu, ele não poderia tocar num animal impuro, morto. Provavelmente, o próprio fato de Simão Pedro já estar naquela casa de Simão Curtidor era uma forma de Deus sensibilizá-lo sobre aquilo que ele precisaria vencer. Então, o judeu jamais aceitaria ficar na casa de um curtidor. Então, nós vemos aqui um processo de mudança, um processo de sensibilização que o Espírito Santo estava fazendo no coração de Pedro. O Evangelho da Paz não faz distinção entre judeu e gentio, homem e mulher, doutor e analfabeto, religioso e ateu. O Evangelho quebra muralhas, despedaça grilhões, rompe tabus, quebra preconceitos, torna a igreja um único povo, um único rebanho, uma única família. E nós vemos que quando aqueles homens chamam Pedro para ir até Cesareia, lembrando que ele estava em Jope à distância de aproximadamente 50 quilômetros. Olha bem, era longe. E Pedro, ele vai.
Então, houve ali já um processo de tratamento no coração de Pedro, porque ele pregaria o evangelho a um homem que era romano, apesar daquele homem já ser um prosélito. Então, a resistência não foi de Cornélio em ouvir o evangelho, mas de Pedro em ir à casa de um gentio pregar o evangelho. Eu tenho uma nota bem interessante feita por Simon Christmaker, acho que é Christmaker. A lição que Deus ensina a Pedro nessa visão dos animais limpos e impuros é que ele removeu as barreiras antes erigidas para separar seu povo das nações circunvizinhas. A barreira entre o judeu cristão, o samaritano cristão, havia sido retirada quando Pedro e João se dirigiram a Samaria para aceitar os crentes samaritanos como membros plenos da igreja. Agora era chegada a hora de estender o mesmo privilégio aos crentes gentios. Não foi o homem, mas Deus, quem removeu a barreira que separava o judeu do gentio. Deus instrui Pedro a aceitar os crentes gentios no seio da igreja cristã. E isso foi um marco, isso foi muito importante. Terceiro aspecto que nós aprendemos aqui é que nós somos chamados para anunciar o evangelho. Quando Cornélio, ele obedece ao anjo e ele manda trazer Pedro, ele também não tinha dimensão da profundidade que aquilo traria na sua vida. Mas ele sabia que era algo a mais que Deus estava lhe chamando. E ele obedece ao Senhor. Nesse momento, Cornélio ele precisou enviar mensageiros na cidade de Jope, como eu falei, a 50 quilômetros de Cesareia, para que ele fosse pregar o evangelho. Então, até Hebreus fala que os anjos queriam ter tido a honra de pregar o evangelho, mas isso foi negado a eles. Tem uma história, uma parábola, que diz assim: conta-se que quando Jesus, não está na Bíblia, tá, gente? Isso é uma parábola. Quando Jesus retornou ao céu, após a ressurreição, um anjo lhe perguntou: Senhor, tu completaste a tua obra na terra, morrendo na cruz, ressuscitando dentre os mortos, mas quem contará essa boa notícia ao mundo? Jesus então respondeu: eu deixei na terra 12 homens preparados para essa tarefa. O anjo falou: mas Senhor, e se eles falharem? Jesus prontamente respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro método. Olha que lindo! A confiança, o investimento que Jesus fez nos seus discípulos, nesse eu mais um. Porque, apesar de serem muitos discípulos, ele estava ali também pessoalmente com cada um deles, trabalhando no caráter, investindo na vida deles, tendo relacionamento com eles. Então, Jesus acreditava que eles realmente revolucionariam o mundo. E glória a Deus pela fidelidade dos primeiros discípulos. Por isso, a igreja hoje está aqui firme, mais de 2000 anos depois. E, amados, esse é um chamado tremendo. Anunciar o evangelho é uma honra. E antes de Jesus ser assunto aos céus, em Mateus 28, 19 e 20, ele falou: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E nesse contexto que estamos vendo, Pedro, ele estava aprendendo na prática o que ele viu de Jesus, porque Jesus comia com pecadores, e ele era inclusive acusado pelos religiosos por isso. Jesus, ele sentava à mesa com pessoas de diferentes etnias, de diferentes classes sociais. E isso é maravilhoso. E ele estava ensinando no exemplo dele que um dia os discípulos fariam o mesmo. Aliás, como ele falou, eles fariam coisas ainda maiores.
O quarto aspecto que nós aprendemos, que o Evangelho é Cristo. O Evangelho, ele aponta para Cristo, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, a sua morte, que foi projetada, programada, não foi um acidente. Jesus, ele realmente precisava morrer para nos substituir na cruz. E a sua ressurreição, ele está vivo. A pedra, a morte, o diabo, nada pôde segurar o poder manifesto através da ressurreição de Cristo. E, acima de tudo, seu senhorio. Hoje, o Jesus que nós seguimos não é um Jesus nazareno pregado numa cruz. É o Jesus visto por João em Apocalipse. Ele reina, ele está num cavalo branco, escrito Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tem uma espada de poder na mão, ele tem uma coroa de glória. Ele é maravilhoso, a sua voz é como a voz de muitas águas. Esse é o nosso Senhor. E quando nós vivemos o Evangelho, nós temos que apontar para Cristo. No texto, nos versos 36 a 42, Pedro fala, vocês conhecem, quando ele está falando com Cornélio, quando ele chega lá e fala com a família, os amigos de Cornélio, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então você vê que na mensagem de Pedro, ele aponta para Jesus, desde o seu batismo até o seu levante em poder e glória. E ele fala, nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Olha que autoridade que Pedro tinha, porque ele viveu com Jesus quando ele era discípulo, ele viu a morte de Jesus, ele estava ali presente na ressurreição de Cristo, ele comeu com Jesus junto com os outros. E ele fala, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Então, a pregação de Pedro, ela é perfeita. Ele não fica apenas na humanidade de Cristo, mas ele também, ele não fica apenas no sacrifício. Ele consegue levantar a obra, apontar a ressurreição de Cristo. E ele fala sobre Jesus como juiz de vivos e mortos. Ele reina, ele é juiz. Então, para pensar. Cornélio não tinha essa revelação. Cornélio era um homem religioso, piedoso, que queria agradar a Deus. Queria ter uma vida moral, sadia. Isso é louvável, mas havia algo que ele precisava, que era essa revelação de Cristo. E eu vou falar para você, eu acredito que na nossa sociedade, mesmo 2000 anos após isso tudo acontecer, nós vemos que as pessoas, elas precisam conhecer Jesus. A gente ouve tanta coisa. Às vezes as pessoas pregam uma religião, uma religiosidade, a sua própria igreja, os seus métodos, mas a mensagem que transforma, que impacta a nossa vida é Cristo, é a pessoa de Jesus. E é incomparável. E Pedro, ele vai com tanta autoridade, e eu acredito que à medida que Pedro ia falando, ministrando ao coração de Cornélio, eu imagino Cornélio impactado, lágrimas descendo do seu rosto, eu imagino a família dele sendo impactada,
E o próprio Pedro sendo impactado. Porque eu acredito que muito da revelação de Pedro sobre a obra de Jesus ficou mais forte ainda naquele momento. Porque quando nós testemunhamos sobre Jesus, sobre a nossa experiência com Cristo, aquilo se torna muito mais real. Não é verdade? Por isso que um cristão, um discípulo de Jesus, uma pessoa que é apaixonada por Deus, ela não fica calada, ela não consegue conter. O ramo, ele naturalmente vai dar fruto, porque ele está ligado à videira. Ele está arraigado na videira, ele tem a seiva, a vida da videira dentro de si. E ele vai dar fruto, porque faz parte da saúde do cristão. Ele vai testemunhar, ele vai mostrar o evangelho. Um quinto aspecto é que o evangelho é para todos. Em Atos, no capítulo 10, ainda no verso 43, Pedro fala: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. O perdão de Deus é para todo aquele que crê, é para todo aquele que se arrepende. E todo é todo. Independente se... Ele está falando para um romano, gente. Para um soldado romano. Um líder de soldados, né? Um centurião, ele tinha 100 soldados debaixo dele. E aqueles soldados, muitos foram cruéis com Jesus. Crucificaram o mestre. E estavam perseguindo a igreja, porque eles estavam obedecendo a ordem do imperador. Mas nós vemos aqui que eles também podiam ser alcançados pelo amor de Deus, como Cornélio. Quantas pessoas será que Cornélio alcançou para Jesus? Não sei, a Bíblia não fala mais sobre ele. Mas quando eu chegar ao céu, eu gostaria de conhecer Cornélio, sabia? É uma pessoa que eu gostaria de conhecer. E é linda a história, quando nós vemos que aquele homem que era um romano, que a gente não sabe a história dele, ele recebeu o amor de Deus no coração. E ao longo da história, nós vemos pessoas, o próprio apóstolo Paulo, gente, que a partir desse momento que o evangelho ele vai para os gentios, e logo em seguida, Barnabé vai atrás de Paulo, e Paulo é levantado com tanta autoridade para falar da graça de Deus, porque ele também foi alcançado pela graça. Evangelho que transforma, não é esse evangelho água com açúcar que a gente ouve, não é o evangelho da prosperidade que a gente ouve, é o evangelho de Jesus, é o evangelho que traz cura, que traz saúde, que traz consolo para o que está pesado, para aquele que está angustiado. É o evangelho que traz direção e sentido para a vida. Esse é o evangelho de Cristo. Em João 6,47 nós lemos: asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus falou isso. E João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o último aspecto que eu gostaria de falar nessa mensagem é que o evangelho é a vida da igreja. Em Atos 10, nos versos 44 a 48, mais adiante, diz: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, eu amo esse texto, essa parte, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que esses homens sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Então, Pedro, Cornélio e toda a sua casa foram convertidos, eles se entregaram a Jesus. Enquanto Pedro ia falando, e o Espírito Santo ali agindo poderosamente, desceu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, assim como Pedro havia visto no Pentecostes.
E aí ele percebeu, gente, eles também são corpo, eles são irmãos, eles também fazem parte de nós. Eu mais eles. Então eu vejo esse eu mais um, Deus unindo a pessoa, né, a imagem de Pedro, um discípulo conservador, um judeu tradicional, que estava aprendendo com Deus a viver o evangelho de verdade, a ser transformado pelo evangelho. E Cornélio, um homem que não teve a história de formação judaica, mas que procurou isso mais tarde na vida, porque ele queria algo diferente na sua vida. Ele queria fazer diferença. Ele queria fazer diferença na vida das pessoas. Talvez ele tenha sido um ótimo conselheiro para os seus soldados. Talvez ele tenha sido um homem muito sábio para os seus amigos e familiares. E naquele momento, você vê Pedro ganhando Cornélio para Cristo. Eu mais um. Que lindo isso. Que profundo isso. Cornélio e toda a sua casa foram transformados. E quando eles são batizados nas águas, aquilo ali era uma declaração pública de que eles eram uma nova vida, de que eles tinham uma nova identidade em Cristo. Olha o processo. Ele pode até, claro, ter sido até mais usado por Deus em suas esmolas, em sua generosidade, em sua piedade. Mas agora ele tinha algo que ele não tinha antes, que era esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, essa alegria, esse fluir de dentro para fora, eterno. E toda a sua família foi alcançada, e seus amigos também. E ali ele se torna corpo, ele se torna parte da igreja. Aleluias por isso. E eu quero concluir dizendo que o evangelho é a salvação, o evangelho é libertação, o evangelho é vida, e a nossa principal mensagem são as boas novas do evangelho. O evangelho é Jesus, e ele é a razão da nossa vida. Gostaria de orar agora, junto com você, e pedir ao Espírito Santo que venha encharcar o nosso coração com a mensagem do Evangelho, a ponto de nós não podermos mais conter em nós essa alegria, essa dinâmica, esse relacionamento que nós temos com Cristo. Senhor, muito obrigada por essa mensagem. Muito obrigada, Senhor, pela mensagem do Evangelho, que não é apenas dogmas, não é apenas conceitos estéreis, não é apenas o conhecimento teológico, apesar disso também ser importante, mas o Evangelho é a vida de Deus. Nós fomos alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, do amor de Deus, que nos aceitou, mesmo com todas as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas desculpas, as nossas picuinhas. O Senhor nos aceitou. Pai, nós não somos merecedores da Tua graça e muito menos do Evangelho, mas nós recebemos pela graça, pela fé. E nós queremos ser canais dessa mensagem, Senhor, para os nossos familiares, assim como Cornélio foi, para os nossos amigos. Nós queremos também aprender com Pedro, Deus, a romper preconceitos, a falar do Evangelho com amor a toda e qualquer pessoa, seja qual for a sua origem, a sua condição, que nós sejamos capazes de expressar amor através do Evangelho e viver essa mensagem tão linda que tem impactado tantas pessoas ao longo de tantos anos, até que estejamos um dia face a face contigo. É a nossa oração, Senhor, que o Evangelho seja a marca das nossas vidas, da nossa igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, te proteja, que você tenha uma semana de muita vitória. Nós temos aqui
lugares para comentários. Faz um comentário, quanto essa palavra falou o seu coração. Ela realmente impactou o meu coração. É uma mensagem simples, mas que traz luz à verdade do Evangelho, aquilo que nós precisamos ter bem certos da nossa vida e jamais nos afastar dele. Manda também um recado para nós, tem um telefone aqui embaixo, você pode falar com a gente. Nós somos a Paz Church São Gonçalo e vai ser um prazer muito grande poder falar com você. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de muita vitória e de muita alegria, em nome de Jesus. Amém. Domingo temos um novo episódio no YouTube. Se inscreva em nosso canal. Joshua! Que bom rever vocês. Eu estava em uma missão muito importante, mas eu vim aqui ajudá-los. Estávamos com tanta saudade de você. A gente encontrou o diamante azul e a gente ia ligar pro Almirante agora. E aí, Almirante, nós temos uma novidade. Oi, Cristina, tudo bem? O Cavaleiro Branco fugiu da cidade e a reconquistamos. Qual novidade você tem? Encontramos o diamante azul! Uau, maravilha! Nós poderemos garantir que o Cavaleiro Branco não ataque novamente. Sim, mas como faremos isso? O diamante só funciona quando usado por pessoas que decidem usar os frutos do Espírito. Se alguém não age assim, o diamante perde o poder e fica marrom. Se alguém que pratica o fruto do Espírito pega o diamante, esse diamante fica azul na hora e age com muito poder. Mas ele já está azul. Tá funcionando? Sim. Agora temos que expulsar o Cavaleiro da Terra. O diamante o enfraqueceu. E assim que expulsarmos ele da Terra, o diamante vai impedir que ele volte. Preparem as suas armas. Logo estaremos aí para lutar contra ele. Sim, Almirante. Fiquem alerta que o inimigo vai tentar fazer que vocês não ajam conforme o fruto do Espírito. E assim o diamante vai perder o poder. Desculpa, força do hábito. As coisas já estão preparadas como eu pedi? Sim, tudo certo. Já me certifiquei com a Minimal que ela fizesse tudo como você pediu. Estamos prontos. Nosso exército também está pronto. Ótimo. Já tenho tudo pronto para quando os missionários vierem para a batalha. Agora sim pode chamar a Minimal. Certo. Minimal! Não tem nada de errado, eu juro. Pelo menos ainda. Quero que você engane os missionários, para que eles possam parar de usar os dons do Espírito, para que a pedra fique branca. Branca? Sim, essa é a cor que ela fica quando está na mão dos seguidores daquele cara lá de cima, mas quando não usam os dons do Espírito. Ela para de funcionar. Eu vou entrar e roubá-la e acabar com os missionários que estão tentando usar a pedra sem o poder. É que eu sempre costumo dar minha risada quando eu falo de um plano maléfico. Minimal, o que você ainda tá fazendo aqui? Vai, anda! Olá, missionários, estava esperando por vocês. Eu só vou tomar uma água e já volto. Pode sentar. Gente, vamos estudar a palavra para relembrar os dons do Espírito, pra gente poder ficar preparado. Tá bom. Voltei. Isso mesmo, Cristina, você tem razão. As pessoas são tão falhas. Vão errar com você de novo. Será mesmo que você vai conseguir andar em amor? É uma habilidade. Complicado, né? Na cidade da paz, vocês
não usam muito esse dom, né? Paz. Que paz? Você tá sendo liderado por eles. E se der errado, vai sobrar pra você. Sua alegria vem do cara lá de cima? E será mesmo que você vai conseguir ficar feliz só por ter esse cara no seu coração? Esse domínio próprio é muito fácil. Perder o controle e ser guiado pelos seus sentimentos. Precisa ter fidelidade pra essa joia funcionar. Mas quando vocês ficaram presos no castelo, você não teve fidelidade? Paciência, então? Até a professora Esther falhou nisso daí. Lembra como você não teve mansidão com a Júlia, que é a sua amiga? Imagina ser manso com quem nem é seu amigo. Difícil. E quando os missionários falharam na bondade, não querendo ajudar as pessoas da ilha? Se eles não conseguiram, você vai conseguir. Vocês não são capazes de usar esses dons. Já erraram uma vez e vão errar de novo, tá? Nem tentem usar, vai dar ruim, vai dar péssimo. Missionários, eu não sei se vou conseguir usar os frutos, porque vocês já erraram e estão na escola de missões. Até a professora Esther já errou. Não, eu tô começando a me questionar se vale a pena agir com os frutos do Espírito. Tipo, a gente vai falhar em algum momento. Eu acho que é mais fácil assim. Dá pra parar de se gabar, ô filhote de avestruz? Tá bom, eu vou falar pro cavaleiro. Tchau. Tudo certo. Os missionáriozinhos pararam de usar os dons do Espírito. Fique em silêncio. Preparem os nossos exércitos. Eu já estou sentindo meus poderes voltarem. Vamos atacá-los e roubar a joia novamente. Professora! Almirante! Oi, missionário! Já estava com muita saudade de vocês. Que bom que chegaram. Nós estamos discutindo qual a melhor estratégia para derrotar o cavaleiro. Por que estão discutindo isso? Já temos o diamante. Para acabar com um inimigo, devemos usar os frutos do Espírito. Olha, Almirante, eu acho que a gente precisa de alguma outra estratégia. Já vimos que com essa estratégia não vamos conseguir. Nós já erramos outras vezes ao usar os frutos. E como sabemos que vamos errar de novo, estamos pensando em deixar de lado. Sabemos que não conseguimos exercer os frutos do Espírito sozinhos. O próprio nome já fala, fruto do Espírito. Então precisamos muito do Espírito Santo para nos ajudar a usar o fruto. Em João 15:5, Jesus fala que sem Ele nós não conseguimos fazer nada, mas com Ele nós podemos crescer muito. Precisamos confiar nele e assim Ele nos dará a vitória. Claro que podemos errar, mas se voltamos e pedimos perdão, Ele vai continuar agindo em nossa vida de maneira poderosa. Então vamos orar todos juntos agora? Vamos lá? Senhor, nós deixamos o Teu Espírito Santo trabalhar em nós e nós declaramos que confiamos no Senhor. Amém. Alerta! O Cavaleiro Branco e o Exército do Mal estão vindo para cá. Vamos, missionários, peguem suas coisas e eu explico no caminho. Não quero ficar aqui em meio das pessoas para que eles não se machuquem. Podemos atraí-lo até a praia, onde tem menos gente. Ok, missionários, vamos! Eu sou a videira e vocês os ramos. Eu sou a videira e vocês os ramos.
missionários, hoje aprendemos que não somos capazes de praticar o fruto do Espírito Santo sozinhos e que precisamos confiar e deixar que Ele nos ajude nessa tarefa. Os nossos missionários decidiram deixar que o Espírito Santo os ajude e você também pode tomar essa decisão. Se você estiver na igreja, levante a mão para que a sua professora possa orar com você. Estamos muito perto da batalha com o cavaleiro. O que o cavaleiro vai usar contra os missionários? Como é que os missionários vão combater e destruir o inimigo? Vou marcar aqui na minha agenda para não perder o próximo episódio. Sei que vocês também não vão querer perder. Até a próxima semana!